Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí e vamos bater um papo hoje sobre introdução. Vamos fazer uma introdução aos circuitos de corrente alternada monofásicos. Beleza? Então, vamos ver aqui essa introduçãozinha aqui. Imagina que você ligou um resistor, um capacitor e um indutor em uma fonte de tensão. Então, eu tenho aqui esse circuitinho, onde nós temos uma fonte de tensão ligada em paralelo com um resistor, um capacitor e um indutor. Bom, isso daqui a gente já vem estudando, né? Quando a gente liga uma fonte de tensão dessa forma aqui, digamos que ela seja uma fonte de tensão contínua, o que acontecia? Esse capacitor, ele era carregado até virar um aberto. E esse indutor, ele era carregado e quando ele ficava totalmente carregado, ele virava um circuito fechado, certo? E aí a gente resolvia esse circuito aqui, beleza? E essa transformação de capacitor em um circuito aberto e de um indutor em um circuito fechado, a gente viu como é que ocorre na parte de transitórios. Tá, beleza. Mas, e se essa fonte de tensão aqui, ela não for uma fonte de tensão contínua? Se ela for uma fonte de tensão dessa forma, uma fonte de tensão alternada. Pô, esse capacitor, ele não vai carregar completamente, porque ele vai carregar, descarregar, carregar e descarregar. E o indutor vai acontecer a mesma coisa, vai carregar, descarregar, carregar e descarregar. E aí, a gente vai ter que considerar esses dois elementos de uma forma diferente. A gente vai ter que conseguir encontrar a corrente que passa por esses elementos. Então, com essa fonte de tensão aqui sendo uma fonte de tensão alternada, eu consigo encontrar a corrente que passa no meu resistor, a corrente que passa no meu capacitor e a corrente que passa no meu indutor? Bom, é isso que a gente vai ver aqui nessa parte de introdução aos circuitos de corrente alternada. Primeiramente, como é que é essa fonte de tensão alternada aqui? Bom, na verdade, ela é uma fonte senoidal. Ok, pode ser que a gente tenha umas outras fontes de tensão alternadas que não sejam senoidais. Mas o caso geral, o que realmente ocorre, é que essa fonte é uma fonte senoidal. Quando a gente liga um aparelho na tomada, por exemplo, a corrente entregue para essa tomada não é uma corrente contínua, é uma corrente senoidal. E é isso que a gente vai estudar agora. Bom, essa fonte de tensão aqui, VDT, ela vai ter a seguinte cara. Vai ser dada pelo V máximo, né, que é esse ponto aqui máximo, vezes o cosseno de ômega, que é a nossa frequência angular, vezes o tempo, mais φ0. Esse φ0 aqui é essa constante de fase aqui, ok? Essa fase inicial dele, dada pelo fato dele não começar necessariamente pelo t igual a zero aqui, a minha fonte senoidal. Então esse atraso aqui é calculado aqui nesse φ0, beleza? Então tá, beleza. O que mais eu posso olhar nesse meu circuito? Bom, o período desse meu circuito, que é o tempo que ele demora para acontecer uma onda completa, também é conhecido, né, como o inverso da frequência. Ou a frequência é o inverso do período, dá no mesmo. Beleza? Outra coisa importante aqui que a gente pode escrever é que esse ômega, que é a nossa frequência angular, ele é dado por 2π vezes a frequência, ok? Então, pode sempre lembrar que ômega é igual a 2πf, ômega é igual a 2πf, porque isso é bem utilizado. Ok? E outra coisa, aqui no Brasil, como é que acontece essa fonte senoidal aqui? Bom, no Brasil, no sistema elétrico brasileiro, a nossa frequência ela é 60 Hz. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Okay? Então, essa fonte de tensão aqui entregue pela nossa tomada, ela está variando com uma variedade de 60 vezes por segundo. Ok? Isso vai nos dar uma frequência angular de 377 radianos por segundo, aproximadamente. Ok? É fazer 2π vezes 60. Beleza, essa é a fonte entregue pela nossa tomada. Mas o que acontece se eu tenho essa fonte em um elemento passivo? E aí a gente vai ver aqui esse conceito de impedância. O que é esse conceito de impedância? É a relação entre as amplitudes do sinal de tensão e do sinal de corrente de um circuito. Como assim? Pô, ela vai ser a impedância, né? O módulo da impedância, na verdade, é igual à amplitude do sinal de tensão dividido pelo sinal de corrente. E a gente sabe, né, que para o resistor, a impedância vai ser a própria resistência. Porque V é igual a RI, certo? Então, V igual a RI, é só pegar o I e jogar para o lado de lá. A impedância de um resistor vai ser a sua resistência. Beleza?
Então, por falar em resistor, vamos dar uma olhada aqui num circuito resistivo. Pô, a gente tem aqui uma fonte de tensão entregando uma corrente a um resistor, beleza? Então, como é que vai ser essa corrente aqui? Pô, então eu vou transformar essa corrente aqui em uma função pelo tempo, é igual à tensão, que também é uma função pelo tempo, né, que é dada por V máximo cosseno de ômega t mais φ0 dividido pelo R. Beleza? Então, olha só. Se a tensão ela é dada por Vm cosseno de ômega t mais φ0 e a corrente também é dada por cosseno de ômega t mais φ0, só muda a amplitude da corrente, vai acontecer o seguinte, que aqui no sinal de tensão do meu circuito resistivo, a minha corrente ela vai estar em fase com a tensão. O que vai mudar é a amplitude do meu sinal. Beleza? Porque aqui a amplitude do meu sinal é dada por Vm sobre R. Então eu tenho que dividir a amplitude do sinal de tensão pelo raio. Se essa resistência for maior do que 1, vai ficar um sinal de corrente menor do que o sinal de tensão. Se a resistência for um número menor do que 1, né, a corrente vai ficar maior do que a tensão. Beleza? Tá, isso é para o circuito resistivo. E para o circuito capacitivo? Calma aí, sem spoiler. A gente tem aqui uma fonte de tensão entregando uma corrente aqui para o capacitor. E aí eu vou lembrar, né, que para o capacitor a corrente é dada por C dV/dt. Beleza? Então essa corrente aqui em função do tempo vai ser C, a derivada da tensão pelo tempo. Ok? E agora a gente vai derivar essa função aí pelo tempo. Vai ficar o seguinte. C, derivada de cosseno de ômega t mais φ0 vai ser o ômega eu vou tirar, né, porque vai ser derivada do cosseno, então vai ficar aquela lei da derivada, a gente faz a derivada do que tem primeiro, depois a derivada do que está fora. Derivada do cosseno vai ser o menos seno, então vai vir aqui seno, aí repete o que está dentro, ômega t mais φ0, e Vm, como é uma constante, repete. Basicamente, então, a corrente para um circuito capacitivo vai ser dada por C ômega de Vm, seno de ômega t mais φ0. E aí a gente vai usar a seguinte relação trigonométrica, que o menos seno de ômega t mais φ0 é dado por cosseno de ômega t mais φ0 mais 90 graus. Beleza? Então, essa corrente aqui, se eu escrever ela em função de cosseno, vai ficar o seguinte, ó. Igual a ômega c Vm menos seno é o quê? Cosseno de ômega t mais φ0 mais 90 graus. Beleza? Então essa corrente aqui, a gente já vê, ó, que ela tem mais 90 graus em relação à tensão, que é dada por cosseno de ômega t mais φ0. Tá, e outra coisa. Pô, vamos ver qual é a impedância do circuito capacitivo. É só lembrar aqui, ó, Vm sobre M é igual a impedância. O meu Vm é esse aqui. E meu Im é o quê? É ômega c Vm. Quarto, né, as amplitudes da tensão, eu vou ter aqui que minha impedância é dada por 1 sobre ômega c. A impedância de um circuito capacitivo eu também posso chamar de reatância capacitiva, beleza? Então, ó, a impedância de circuito capacitivo é chamada de reatância capacitiva, beleza? Tá, e ela é dada por 1 sobre ômega c. E como é que fica o meu gráfico da tensão pela corrente? Vai ficar mais ou menos o seguinte, ó, como a gente viu, ele está defasado em função da tensão. A nossa corrente tem mais de 90 graus ali, certo? E aí, eu lembro que meu professor ele me ensinou o seguinte, que para circuito capacitivo a gente vai falar ICE. Por que ICE? Não é aquela bebida só não. A ICE, aqui no caso, é porque essa corrente ela está na frente da tensão. Beleza? Então, como essa corrente ela está na frente da minha tensão, vai ficar assim, ó.
beleza? Porque para o circuito capacitivo, a corrente está adiantada em função da tensão. E é só lembrar aqui do ICE, beleza? Corrente para circuito capacitivo vem na frente da tensão. Beleza, e como é que vai funcionar o meu circuito indutivo? Pô, o meu circuito indutivo, a gente tem aqui uma fonte de tensão entregando uma corrente para um indutor, certo? E aí eu vou lembrar, né, que corrente é igual a 1 sobre L integral de V dt. Então, ó, corrente é igual a 1 sobre L integral de Vm cosseno de ômega t mais φ0. Fazendo essa integral aqui, eu vou ter o seguinte. Corrente de t vai ficar igual Vm sai da integral. Integral de cosseno de ômega t mais φ0, o ômega também sai da integral, só que vem para baixo. Então vai ficar aqui sobre ômega, sobre L. Integral de cosseno vai dar o seno. Só que eu tenho que deixar isso aqui em função do meu cosseno, certo? E aí, relação trigonométrica vai ser o seguinte, que o seno vira cosseno de ômega t mais φ0 menos 90 graus. Então, essa corrente aqui para o meu circuito indutivo vai ser dada por Vm sobre ômega L cosseno de ômega t mais φ0 menos 90 graus. E para achar a impedância, é só lembrar que a impedância é igual a Vm sobre M, que é dado por Vm sobre ômega L, que é igual a ômega L. E essa impedância aqui também é conhecida como reatância indutiva, beleza? Então ela é dada por XL. Ok, e como é que vai ficar o meu circuito aqui indutivo? Vai ficar com essa cara aqui. E aí, para o circuito indutivo, em vez de falar ICE, eu vou falar L, porque aqui nesse caso a corrente ela vai estar aqui na frente. Beleza? Então, primeiro vem a tensão, depois vem a corrente. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!